Pessoal, mais um episódio aconteceu nesse domingo de The Last of Us, um episódio diferente, um episódio que, digamos assim, que mais se distanciou da história original do jogo, mas teve aspectos muito positivos e eu gostaria de estar comentando hoje aqui nesse vídeo para vocês, tá? Então cola nesse vídeo até o final que eu vou dar todas as minhas impressões e a minha análise desse episódio que passou, o episódio 3, ok? Fique até o final. E pessoal, eu gostaria de lembrar que sempre que eu faço os comentários tem spoilers, então para aqueles que não assistiram o episódio ainda, deixa o vídeo guardadinho, assiste mais tarde, que vai valer a pena, ok? É as minhas impressões. Pessoal, vamos começar esse episódio porque foi um episódio muito diferente de todos dos dois primeiros iniciais. Digamos um episódio que teve mais focado na interpretação e menos na ação. Tivemos quase nenhuma cena de ação frenética. Tivemos assim cenas de infectados. Logo no começo a gente percebe o diálogo entre a Ellie e o Joel, logo depois do fatídico acontecido com a Tess no episódio anterior, e aí eles ficam trocando informações, o Joel fechadão, que a gente já sabe que ele é fechadão mesmo, e ele não quer conversar, então ele fica muito se guardando, e a Ellie perguntando, e enfim, eles começam a falar, olha, vamos seguir o caminho, pronto, e até vamos chegar logo lá no objetivo que é onde está o Bill. E no meio do caminho ele para numa casa, essa casa é uma casa que ele guardou algumas coisas, porque ao longo do caminho, conforme ele saía da zona de quarentena, ele parece que no jogo não mostra isso, e também na série não mostrou, ele fugia, né? Então ele guardava armas, guardava suprimentos, assim, para uma eventual necessidade. E aí a Ellie xereta, como que ela sempre foi, já aproveitou para poder vasculhar alguma coisa, acabou encontrando um infectado lá, mas o infectado, digamos assim, estava todo preso, então não oferecia perigo, e ela teve frieza de olhar para o infectado e matá-lo e tudo mais, então foi a parte inicial dos dois. Só que esse episódio foi um episódio muito diferente, porque ele focou basicamente no Bill e no Frank. Para quem jogou, sabe que o Frank é citado no jogo, mas ele não aparece no jogo. O Frank, ele aparece a gente sabe do Frank através de bilhetes e através do próprio Bill, de comentar dele, que ele tinha roubado a bateria e tal. Dá a entender que houve alguma coisa entre eles, mas você não é uma coisa muito sutil, não é falado. Até quando acontece do Joe encontrar um bilhete, mostra pro Bill, o Bill muito rancoroso e tudo mais, e não deixa muito a situação. Na verdade, o Bill lembra muito do Joel, né? Ele guarda as emoções, ele não quer compartilhar as coisas. Pois bem, na série acontece que a relação do Bill e do Frank acontece porque o Bill ele consegue ficar, né? Quando no começo do episódio, do flashback, aparece a pessoa da Fedra levando todas as pessoas daquele bairro embora, o Bill é o único que fica, ele já era meio paranoico, tinha construído um bunker na casa dele, com câmeras, com tudo, esperou todo mundo ir embora para cercar todo o bairro e fazer dali uma fortaleza dele, né? Onde ele tinha todos os recursos necessários. Ele tinha energia elétrica, ele tinha alimentos, ele tinha entretenimento, ele tinha tudo praticamente. Só que ele era uma pessoa sozinha. E ele, digamos assim, apesar daquele jeito rancoroso, eu acho que ele estava precisando encontrar alguém, não sei. Mas aí acontece que o Frank aparece e aí começa a desenrolar uma carga dramática entre os dois. E aí surge um romance entre os dois. E o episódio foca em cima desse romance, que não é mostrado no jogo. Não é mostrado no jogo, mas mostra no vídeo. E quando o Bill se sente confortável com todo aqueles equipamentos e as coisas lá, ele faz o jantar, ele tem vinho, ele tem comida, ele tem tudo cercado. Eis que aparece o Frank, caindo na armadilha dele. No começo ele fica meio receoso e tudo mais, e ali eles começam
a construir um diálogo, deixa ele tomar banho, não sei o quê, até que gera-se um romance entre os dois. Aí, daí por diante, acontece algo que, para alguns gostaram, alguns não gostaram, vai virar uma polêmica, né? Porque não só pela questão homoafetiva entre os dois, mas também pelo fato de se distanciar muito da história original. E aí eu vou chegar na minha conclusão. Acontece da construção, né, dos dois, de confiança mútua, de carinho, de amor, tal. E no meio da situação aparece, eles acabam interagindo com a Tese, com o Joel, até os convidam para ir para casa deles e tal, para poder ter essa ligação, para saber da onde que eles eram amigos, né? Amigos ou cúmplices, sei lá, parceiro, não sei qual é a palavra correta. Só que nesse momento, eles vão ficando, o tempo vai passando, passa 3 anos, passa tantos anos, acontece algumas coisas e o Frank sempre com o Bill, né? Sempre com aquela, como companheirismo, fazendo as coisas junto e tudo mais, parecendo um mundo perfeito, né? Porque o Bill, digamos assim, não era uma pessoa muito rancorosa, fechada, e ficou ali através do Frank, encontrou uma razão para viver, digamos assim, um objetivo de vida, tá? Que deixa que isso fica mais claro no final. Só que com o tempo vai passando, passa-se os 20 anos, o Frank fica doente e parece que ele acaba adquirindo uma doença, como a gente não sabe exatamente, talvez um câncer ou coisa e tal, e o Bill, vamos tentar procurar ajuda. Ele fala, mas não tem ajuda, não teria cura nem quando o mundo antes, né, do surto, quanto mais agora. Então, o Frank fala para ele, olha, eu só quero ter um último dia de alegria com você, então quero ter um dia perfeito. Então ele vai, passeia com ele, vai para roupa lá, pega as roupas para ele, e tem um jantar, e depois ele fala que quer que ele coloque veneno no vinho, tal, para que ele possa morrer nos braços dele. Uma coisa bem romântica, meio Romeo e Julieta. Só que o Bill, no jogo, ele não morre, tá? Não morre. E acontece que o Bill resolve se matar também, porque para ele viver sem o Frank não teria razão nenhuma. E nisso acontece dele se envenenar antes do Frank, e depois que ele toma o vinho, o Frank percebe que ele se envenenou. O Frank falou, mano, o que você fez? Eu não ia, pra mim, só viver demais, eu tô velho também, queremos morrer junto. Ficou uma coisa romântica, uma coisa poética. Só que na minha opinião, tudo isso poderia ter acontecido. Só que o Bill poderia ter ficado vivo. O Bill vivo seria interessante porque ele ficaria uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais rancorosa, porque ele perdeu a única pessoa que de fato fazia com que ele tivesse alegria de viver. E aí ia ficar muito parecido, talvez, com o Bill do videogame. Que quando o Joel e a Ellie encontram, aquela pessoa chata, rancorosa, ranzinza, que fala... E todo mundo, eu acho, não falo por mim, mas não só por mim, como por muitas pessoas, todo mundo estava esperando a troca de diálogos entre a Ellie e o Bill, que na minha opinião é uma troca riquíssima, e tem uma parte cômica nisso daí, porque é um dos raros momentos de comédia do jogo, nessa parte, onde a Ellie tira o sarro da aparência física do Bill. O Bill reclama da menina porque a menina fala demais e tudo mais. Então são diálogos assim, pro videogame, muito legal, que tirou muitas gargalhadas de mim. E eu queria ver essa interação dos dois. E na série tiraram. Esse ponto eu achei muito ruim, porque eu acho, claro, eles têm toda a liberdade criativa de fazer a série do jeito que eles querem. Só que eu gostaria, eles poderiam ter feito toda essa construção romântica do Bill e o Frank, na minha opinião. Só que o Bill poderia ficar vivo e encontrar com o Joel. Ter todo aquele diálogo com a Ellie, não fazer totalmente igual, né? Porque eles estão fazendo adaptação. Só que, através disso, eles poderiam, de repente, o Bill via morrer, eu não sei, fazer alguma coisa do tipo, mas deveria ter o encontro deles. Infelizmente não acontece. Quando o Joel
E a Ellie chega lá no bairro do Bill, que no jogo pela cidade, mas ele tá mais um bairro, né? Porque não é tão grande. O Joel tem a senha do portão, ele entra, tal, procura, tal, não encontra ninguém, a Ellie encontra uma carta e na carta ele já está dizendo o que aconteceu, porque ele deixou a carta escrita justamente para o Joel, né? Porque ele sabia que o Joel poderia voltar e aí ele gostaria que o Joel soubesse que eles estão mortos no quarto, não queria que ele entrasse no quarto, né? Que ele podia pegar todas as coisas, as armas, suprimentos que ele quisesse. Porque ali basicamente é um lugar perfeito, tem comida, tem água, tem tudo, né? Eu acho que qualquer um gostaria de viver ali, né? Mas, enfim, o objetivo do jogo não é isso. Então, a liberdade criativa dos roteiristas, do diretor e tudo mais, inclusive do Neil Druckmann, é de fazer o jogo, a série ficar não Ctrl-C, Ctrl-V em relação ao jogo. Só que eu acho que nesse aspecto eles distanciaram muito, tá? Então, é assim, a minha opinião, tá, gente? Então, eu acho assim, acredito que muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu dou uma nota 8 para esse episódio, porque, na minha opinião, deveria ter interação do Bill com a Ellie, nem que fosse rápida. Então, isso faltou. Isso aí, para mim, é algo que foi uma lacuna muito grande para a série. E eu acho que, enfim, eles optaram por essa forma e tudo mais. E aí o Bill morre, como a gente viu, tal, deixando, dizer assim, deixando na carta falando que, do Joel, né? Ele falou na carta que ficou feliz quando o mundo aconteceu isso porque ele não gostava de ninguém, só que ele estava enganado. Ele precisou conhecer o Frank depois disso para saber que precisaria cuidar de alguém, da mesma forma como o Joey também precisava cuidar de alguém. Ele jogou uma indireta sem querer, foi que interessante, sem querer calhou certinho pro Joey em relação a Ellie, né? Uma coisa bem louca, né? Ele falou uma coisa pro Joel, né? Em cima do que ele tá passando, só que serviu pro Joel também, no sentido de cuidar. E aí o Joel pegou a bateria, aquilo que ele precisa e tudo mais, pega o caminhão, a caminhonete e sai com a Ellie e vai embora para poder atrás do Tommy. A gente sabe como que vai ser os próximos episódios, mas aí no fundo acaba o episódio com aquela cena da janela tocando a música, tal, que é a mesma música da caminhonete. Então, eu dou nota 8 pro episódio. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam, que nota vocês deram, e a gente vai estar sempre analisando os episódios para pegar as opiniões de todo mundo e tudo mais. E, na minha opinião, a série vai ter algumas reviravoltas, vai ter coisa diferente e a gente vai estar acompanhando para ver. Ok, pessoal? Para quem gostou, quiser deixar aquele like aqui, compartilhar com os amigos, a gente agradece. E até a gente vai estar fazendo novos vídeos. Então, muito obrigado a todos. Falou, tchau, tchau.